Quando vir para Holanda e quer um pouquinho de ajuda para planejar o seu roteiro, fica comigo que eu te conto um pouquinho mais da minha experiência desses 15 dias viajando pelo país. Não sai daí! Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. Fala galera do Intercâmbio e Viagem, aqui Homero Carmona mais uma vez para falar dessa última viagem que eu fiz, para compartilhar tudo que estava acontecendo aí, Facebook, Instagram, etc. Tem alguns vídeos que já estão no YouTube, o vídeo de quanto custa, o vídeo falando sobre o intercâmbio, que eu fiz um pequeno intercâmbio, algumas coisas de negócios aí, né, durante essa viagem que eu já compartilhei. E agora vamos falar sobre o roteiro. E daí eu vou dividir isso em dois momentos, tá? Primeiro eu vou falar do meu roteiro, depois eu vou falar o que mais importa para vocês, que é o roteiro de vocês, ou seja, o que é com o roteiro que eu fiz, o que eu sugiro para você fazer se tiver 15 dias para fazer uma viagem pela Holanda, tá bom? Então, vamos lá, vou começar falando o que eu tinha de disponível, quais eram as condições da minha viagem, tá? Então, a primeira coisa é que a minha viagem foi uma viagem em casal. Uma viagem em casal tem lá as suas características, né, o que é um pouco diferente de você viajar sozinho. Já viajei, já fiz bastante mochilão e etc. Além disso, minha esposa ela ia trabalhar durante alguns dias. Então, também a gente procurou, em alguns momentos a gente procurou mais conforto do que qualquer outra coisa. E também por esse motivo, isso acabou mudando um pouquinho o nosso roteiro como um todo. Eu vou falar dia a dia o que a gente fez, tá? Para vocês saberem exatamente o que foi feito, mas depois eu vou passar por todas as minhas recomendações frente o que aconteceu lá, tá? Então a primeira semana, eu vou falar de novo dia a dia o que aconteceu, mas assim, a primeira semana inteira, a gente chegou no sábado, né? O voo saiu na sexta-feira à noite, a gente chegou no sábado, por volta da 1 da tarde, a gente chegou no Airbnb, e daí deixou as coisas, comeu e já foi fazer turismo, tá? Então isso foi a chegada. Depois disso, a gente ficou em Amsterdã até sábado da outra semana, na parte da manhã. Então vamos lá, eu fiquei esses 6 dias, né, 6 dias e meio em Amsterdã. Então vamos lá, esse primeiro dia foi de fazer viagem, chegar da Holanda e fazer um passeio no centro histórico. O clima estava espetacular. Vale dizer uma coisa, isso era final de fevereiro, começo de março. Apesar de ser inverno, o clima estava espetacular, principalmente nessa primeira semana. Então na chegada, Uber, uns 20 minutos, mais ou menos, 20, 30 minutos para chegar no centro, deixamos as coisas, fomos para o centro para passear, para comer, compramos o chip. Basicamente foi uma volta, foi uma caminhada, para a gente não fez nada muito pesado em termos de entrar em museu e tudo mais. Foi muito mais passear pelo centro, andar pelas ruas. Para mim, um grande destaque ali, para mim foram dois, na verdade, né? O primeiro foi o vilarejo de Bergenhof, que é um vilarejinho onde moravam ali mulheres que não eram 100% devotas, no sentido de que elas não tinham a castidade, não tinha toda a questão para ficar num claustro, mas que elas eram super devotas e tudo mais, e que elas moravam num bairro só de mulheres, em um lugar super bonito, e que ainda moram pessoas e tudo mais, então acaba sendo, é um turismo até controlado no bairro ali. E a outra coisa foi que daí já tive a oportunidade de ver o pôr do sol no Blue Amsterdam, que é um café no alto de um shopping, e também dar umas primeiras voltas ali no Red Light District. Acho que essas foram as primeiras grandes coisas dessa chegada, né? Também, primeiro dia bastante cansativo, né? Então você anda, para por conta da noite mal dormida do avião. Mas foi isso. Então, daí, de manhã, no outro dia, daí lembrando, era domingo. Domingo, então, foi
os museus, eles só abrem vários museus só abrem a partir das 13 horas no domingo, né? Principalmente daí nesse que eu estava fora de temporada, durante a temporada alguns tem mudanças aí, né? Então, de novo, foi para o centro, mas uma das coisas principais foi ir no Museu do Rembrandt, que custa 14 euros, conta a história e tem algumas peças dele lá, então super legal. Fomos também na Old Kirk, que é uma das principais igrejas ali do centro. E daí também fomos no... Esse nome para mim é difícil, né? Enfim, Ons Liher Opsoder, que nada mais é que na época que rolou uma revolução protestante, né? E daí era proibido você dizer ou proibido você cultuar outras religiões abertamente, né? Eles construíram dentro de uma casa lá de 4 andares, se não me engano, fizeram uma igreja. Então, assim, é espetacular, porque dentro ele é uma igreja mesmo, e só que por fora você olha só um predinho, né? E, assim, é super legal a história, super legal o lugar. Outra coisa que a gente fez nesse domingo, que daí, de novo, fora de temporada, só abria nesse horário, que é o Castelo Murslot. Também outro que é difícil, mas eu estou escrevendo aqui tudo porque falar holandês não é comigo. Enfim, e daí a gente foi lá para a cidade de Muiden, que é onde fica esse castelo, né? Assim, o castelinho é legal, ele não tem muita coisa, mas o lugar é super bonito, né? A cidade de Muiden, né? é um vilarejinho super, super bonito, super agradável, com os restaurantes na beira de um canal, iates, aquela coisa toda, é um lugar nobre, digamos assim. E tem o castelinho no fundo, e esse castelinho ele é para família. Então tem criança, tem algumas brincadeiras para criança, tem algumas coisas interativas para criança. Então é legal, super bonito, vale a pena. Se for, dependendo da ótica que você for lá, você vai achar que você está num tourist trap, né? Que você acha que não está aproveitando, ou que é um lugar que realmente não é turístico. Mas justamente por isso que eu achei super legal. Assim, ele não é turístico, ele é mais dos locais. Um lugar muito bonito, de novo o clima estava espetacular e rendeu fotos super bonitas, né? No dia 3, já dia de semana, o que aconteceu? Nesse dia da semana, todos têm a característica diferente, porque, como eu falei, minha esposa já estava trabalhando remotamente para o Brasil. Isso significa que a partir da 1 da tarde, por conta do fuso, ela começava a trabalhar, e a partir da 1 da tarde eu estava focando em fazer coisas de negócios, encontrar pessoas, fazer cursos, ir para meetups e assim por diante. De qualquer forma, no dia 3, o que a gente fez foi ir de manhã no Museu do Van Gogh. Por volta de 2 horas no museu, você consegue ver tudo. O museu, basicamente, são as obras dele, e conta em determinado momento a história e contextualiza em que momento foi feito cada uma das obras. Tem que comprar o ingresso antes. O ingresso custou 24 euros por pessoa, e você reserva o horário, então tem que tomar cuidado com isso. Além de reservar, tem que ir lá no horário correto. Depois disso, o museu ele fica mais ou menos perto do Vondelpark, que é o principal parque lá de Amsterdã, e daí, andando 5, 10 minutinhos, já chega no parque. Daí o parque é grande, para caminhar por ele todo vai precisar de uns 30, 40 minutos. Foi isso que a gente fez, deu uma volta por ali, super legal o parque, vale a pena. De novo, o clima estava sensacional, tinha pessoas no parque, brincando, adolescentes nas suas rodinhas, né, porque era na parte da manhã, então tinha pouca gente, poucos adultos, assim, mas tinha gente fazendo exercício, idoso, assim, super legal o lugar, valeu super, super a pena. Também esqueci de falar que o Museu do Van Gogh ele fica na Museumplein, que é a praça onde ficam os museus, né? Museumplein, que é praça, museu, né? E também vale conhecer ali, mas assim, se você não vai entrar nos museus, basicamente é uma caminhada ali de 5, 10 minutos pela região, né? À tarde, como eu falei, eu foquei em fazer networking, conhecer pessoas e assim por diante, então não vale a pena, nesse caso aqui, falar mais sobre isso. No quarto e quinto dia, pela manhã, foram 2 dias que foram dedicados a compras, mas não compras. Um dos dias compras tradicionais, o outro dia compras não tradicionais. E explico. Um dos dias a gente pegou e falou, olha, vamos comprar
roupa, né? A gente gosta de ir na H&M, H&M, que é uma loja, uma rede de lojas que tem em toda a Europa, que tem nos Estados Unidos, Japão, também tem em outros lugares, e que é um preço super legal, principalmente quando está em mudança de estação, assim, tem umas ofertas super legais. A gente foi lá, foi em algumas outras lojas, fez algumas compras e andou na área comercial de Amsterdã, na área onde tem de lojas e tudo mais. Super legal, você acaba vendo outros tipos de coisas. Essa região é a região da Kalverstraat, né? Então daí tem outras coisinhas ali, tem a região das 9 pequenas ruas, Nine Little Streets, que também são alguns quarteirões ali também de lojas. Vale a pena o passeio, e se você está querendo comprar alguma coisa, roupa de frio, ou se tiver uma mudança de estação, quiser comprar roupa de calor, assim, vale muito a pena entrar nessas lojas para fazer compras. Se você está pensando em comprar roupa de frio para fazer a viagem, não faça isso. Faça isso quando você chegar lá, se planeje para ir no começo da viagem numa dessas lojas e faça as compras. Porque, por exemplo, comprei uma jaqueta de frio lá por 8 euros. Então esse é o nível de referência de valor, uma coisa que aqui você pagaria não menos que 150, 200 reais. E que dura, eu já comprei um negócio que durou a vida toda. Bom, os 2 próximos dias, na verdade, daí nem vale a pena muito eu comentar aqui, porque daí foram 2 dias que eu estava fazendo curso, e daí nesses 2 dias de curso, daí foi zero turismo, assim, né? Assim, para falar que não foi zero turismo, um dos dias que eu fui fazer fui fazer networking, daí eu fui no bar com uma menina que era gerente de conteúdo, e a gente foi num bar que ele tem um formato de um moinho, etc. É um bar que chama atenção quando você está andando pelas ruas de Amsterdã. Vale a pena conhecer também, se você tiver tempo e interesse aí, né? Então, depois disso, o que aconteceu foi que no sábado de manhã, fui pegar o carro, o meu Airbnb estava relativamente próximo de uma locadora, 20 minutinhos andando, abri às 8h30 da manhã, fui lá, peguei o carro e partimos para Haia. Então, na verdade, a gente fez uma voltinha ali, né? Assim, não foi só Haia, mas foi o seguinte. Infelizmente, nesse período, Keukenhof, que é lá o Parque das Tulipas, ainda não estava aberto, não tinha nenhuma tulipa. Mas, de qualquer forma, por vir das dúvidas, passei na frente, isso desviava 5 minutinhos só do caminho, né? Fomos para Haia, daí tem uma praia em Haia, que é super famosa, que daí até depois ouvindo as músicas lá, eu vi que estava no clipe. De novo, eu vou falar com certeza, o nome errado, né? Scheveningen, que é uma praia com uma roda gigante e tudo mais. Super bonita, o clima de novo estava muito, muito bonito. Só que daí estava frio, né? Então não é a mesma coisa, mas toda a paisagem muito legal. E dá para ver que ali no verão deve ser espetacular e deve ser o refúgio holandês mesmo, né? Foi por isso que a gente foi lá, porque realmente era uma das praias mais famosas do país. Depois disso, foi hora de ir efetivamente para a Haia, que daí foi dividido em 2 coisas. Esse foi um dia muito corrido e eu me arrependo um pouco da forma com que eu tratei esse dia, então quando eu for falar do roteiro eu explico um pouco melhor. Mas basicamente de manhã por 1h30, 2 nessa praia, depois a gente foi para Haia, para o centro de Haia, lá tem o museu o Palácio da Paz Mundial lá da ONU, só que daí você também tem visitas agendadas, a gente chegou num horário que não tinha visita, não valia a pena esperar, daí a gente acabou não entrando. Mas daí você consegue tirar umas fotos de fora, você vê a pira, lá o fogo da paz eterna, aquelas coisinhas todas, e segue a vida, né? Depois a gente foi pro centro, voltinha pelo centro, andou por algumas coisas ali bonitas, né, no centro, que daí, de novo, vão ter vários nomes aí, né? Tudo meio junto, isso que eu vou falar. O Binnenhof, o Lago Hofsver, algo assim. Tem a Nordendind, que é Street, né? O Straat, sei lá, enfim, que é uma rua importante também. Depois tem um outro negócio que eu não consegui fazer, que é uma torre da cidade, que de novo é só com horário agendado, então tem que pesquisar um pouco melhor para conseguir fazer. Pela pressa e pelo horário a gente não conseguiu, que é The Hagastoren, que é a torre da cidade, a torre de uma igreja, que você sobe e tem uma vista panorâmica da cidade. Só tinha tour às 1h e às 3 da tarde, não conseguimos fazer.
Depois tem a Praça Plein, que é um outro lugar famoso da cidade, e a Spuusstraat. Na Praça Plein tinha lá uma feirinha de comida acontecendo, com alguns artesanatos, então tinha um ambiente legal para ficar por ali, né? Depois disso, a gente foi para Delft. Delft, que é uma cidadezinha tipo anexa à Haia, e sim, super legal também, super bonitinho, né? Uma cidade super pequenininha. Basicamente, as duas coisas principais, tem duas grandes igrejas lá, que é a Old Kirk e a New Kirk, a igreja velha e a igreja nova. Em uma delas, você pode subir na torre e ter vista panorâmica da cidade. E daí você tem um ticket que você faz tudo isso e paga 9 euros. Ou seja, entra nas duas igrejas, sobe na torre e você paga 9 euros. Então tem que tomar cuidado só com o horário, porque daí, no caso, até às 5 da tarde, nesse período que eu estava. Então a gente acabou tendo que fazer meio correndo, porque a gente foi chegar lá para umas 3 e pouco, né? Tava rolando a parte legal, que nessa pracinha da New Kirk tava rolando o carnaval. Então foi a primeira interação com o carnaval holandês, que depois, próximo destino, eu falo mais sobre isso, né? E lá tem duas coisas, né? Eu fui numa doceria, uma bakery, né? Muito boa, que é de novo, nomezinho escrito aqui, Suikerbroek, algo assim. Muito, muito boa. E lá tem a City Bakery Diamond Ring. Essa é fácil, mais fácil que tá em inglês. Que é a mais antiga da cidade, que é pequenininha, super bonitinha. Para dizer que não fui, comprei uns stroopwafels lá, muito bons, tudo certo. E daí isso foi basicamente a minha última parada lá. Delft super vale a pena, perder uma tarde lá, super bonitinho o lugar. Depois, o plano era parar em Gouda, né, o lugar que é do queijo Gouda e tudo mais. Acabei chegando lá, o sol já tinha se posto, tudo estava fechado, apesar de ser sábado, estava tudo fechado, tinha 2 ou 3 restaurantezinhos na praça principal aberto. Deu uma andada ali pelo centro, legal, bonito, gostaria de ter ficado mais, mas daí foi hora de ir pro hotel. O hotel que eu fiquei foi pertinho de Roterdã. Não vi nada de Roterdã, o plano não era ficar em Roterdã. O plano, na verdade, ali era ficar próximo da próxima parada, que é um dos lugares mais importantes para turismo na Holanda, né? Que é a cidade a região de Kinderdijk. De novo, não sei se eu estou falando o nome correto, mas isso foi a primeira coisa que eu fiz no dia de domingo. De manhã, passear pelo parque, que é um parque de moinhos de vento, que tiram a água, e daí você vê de novo, você vê aquela história uma área que é mais baixa, e o moinho rodando e tirando a água, levando para outro nível. E assim tem em vários lugares do país esse tipo de moinho, esse tipo de situação, em que eles drenam uma área com moinhos. E esse passeio especificamente foi muito, muito legal. Ali é onde você fala assim, pô, cheguei na Holanda, né, moinhos, tem vários moinhos, eles contam a história daquela região, tem um videozinho de uns 10 minutos, explica por que o nome Kinderdijk, que é o dique das crianças. E daí tem algumas opções lá dos nomes, não vale entrar aqui, mas assim, o clima já não estava tão bom, pegamos uma chuva ali, mas uma das partes principais dessa viagem para a Holanda, se você vai ficar lá 15 dias, não existe a possibilidade de você não passar por Kinderdijk. Depois disso foi pegar o carro e seguir direção a Maastricht, direto para lá, para pegar o carnaval, né? Já pegar os primeiros momentos de carnaval lá. E daí um cara tinha me falado isso, quando eu estava em Amsterdã, um cara que morava em Maastricht, e daí eu não tinha entendido exatamente o quanto, né? Mas ele falou, você ir para Maastricht no carnaval, você ir para Maastricht, que fica bem no sul do país, fora da época do carnaval, você vai conhecer 2 cidades completamente diferentes. E daí quando eu cheguei lá eu entendi. Primeiro, porque assim, tava tudo fechado. Tudo. Eu cheguei assim, eu vi que pelas fotos, pelos vídeos, eu vi que todo mundo se fantasiava lá, né? No carnaval. E daí eu falei, vou chegar lá, vou comprar alguma coisa para me fantasiar também. Nada que não fosse de comida e bebida estava aberto. E mesmo as coisas de comida e bebida, muita coisa não estava aberta. E basicamente o que você tinha para comprar eram coisas em
food trucks na rua, tal, organizados pela própria prefeitura e tal, super, super legal, super gostoso, comer algumas coisas diferentes na rua, tudo excelente, mas entrada em museu, entrada em igreja, tudo muito, muito restrito, assim, a gente conseguia entrar, daí falando dos 2 dias, né? Consegui entrar em uma igreja que meio que peguei o final da missa e daí eu consegui entrar enquanto o padre não foi lá fechar, porque o carnaval começa no comecinho da tarde. Então eu consegui entrar ali. E daí tem uma outra parte da cidade que tem um forte, né, que ele teve várias guerras com a França e tudo mais. E daí eu vou colocar o nomezinho do lugar aqui para vocês. E assim, super, super legal o lugar. O passeio, o tour que a gente fez lá, ele custou 7 euros por pessoa. Você conhece um pouco de algumas curiosidades do local, nada muito espetacular em relação à própria região ali, mas valeu o passeio, foi divertido, é bonito o lugar, você tira fotos panorâmicas da cidade também, de Maastricht, então valeu super a pena. Tem que comprar o ingresso antes, com horário marcado. Né? Não tem que comprar o ingresso antes, mas principalmente se você estiver indo em alta temporada, fim de semana, você vai ter talvez dificuldade de encontrar o ingresso se chegar na hora, ou você pode ter que ficar para um mais tarde, que foi o Forte de St. Peter. Tá? Esse é o nome do lugar, que daí tem lá, eu fiz um passeio do Forte e tem um passeio das cavernas. O passeio das cavernas era até mais famoso, mas por uma questão de horário, acabei fazendo o passeio do Forte. Tá? O carnaval em si, para falar um pouco mais sobre o carnaval, ele rola a partir de domingo. Os dias eram os mesmos que rolavam aqui no Brasil. Rolava a partir de domingo, só que ele começava no domingo em vez de começar no sábado, como aqui. E, assim, basicamente é sair na rua e curtir o carnaval. Então, assim, o pessoal, a comunidade se junta, então um grupo de amigos vai lá e faz um carro alegórico e sai tocando lá no lugar onde é a parada. Outros ficam no bar, outros estão simplesmente na rua. Daí tem alguns lugares com música tocando. Assim, super, super divertido, super inclusivo. Crianças pequenininhas, idosos de 90 anos, todo mundo na rua, todo mundo fantasiado. Assim, eu gostei demais do carnaval de Maastricht, e se você tiver oportunidade de estar na Holanda nessa época, o carnaval de Maastricht, para mim, ele passou a ser algo imprescindível, né? Bom, de lá, o caminho foi ir para o norte. Então, eu fui para o extremo sul, depois eu fui lá para o norte, não chegou a ser o extremo norte, mas fui para o vilarejo de Gittenhorn. Esse vilarejo, ele é uma cidadezinha pequenininha, tem 2.000 e poucos habitantes, um vilarejinho, e que não entra carro. São basicamente um lugar onde você consegue andar a pé, de bicicleta, e tem os barquinhos. Tem lá uma igreja e tem um museu da cidade, que quando eu fui estava fechado. De qualquer forma, você consegue andar pela cidade, tem umas lojinhas super legais, uns restaurantes super legais, um deles com música, estava rolando música tradicional quando eu fui. Você pode alugar um barquinho e andar pelos canais ali. Cara, super, super divertido mesmo. E ali eu imagino que, assim, eu fui no inverno de novo, o clima estava bom. Porém, no verão, aquele lugar deve ficar completamente transformado em relação à quantidade de pessoas. Deve lotar, o preço deve ser muito mais caro do que eu paguei para ficar lá e não foi barato. Mas vale muito a pena. Assim, realmente um lugarzinho muito diferente de tudo que você pode encontrar dentro da Holanda. Para mim, ele, assim, nossa, me apaixonei por aquele lugar. Dá vontade de ficar ali alguns dias só relaxando, só curtindo ali, navegar com barquinho e assim por diante, né? De lá, o plano era ir para Groningen, que fica um pouco mais ao norte, mas daí por conta de logística, por conta da gente priorizar algumas outras coisas, preferimos seguir diretamente para Utrecht. E daí em Utrecht, a chegada foi primeiro ir no castelo de Haar, que dele é um castelo muito bonito, vale a pena o passeio. Ele não tem tem pouquíssimas explicações em inglês, então ele, de novo, para mim, ele é um negócio que é muito mais pro holandês ali. Ele não tem uma ligação histórica com a Holanda, ele é muito mais de um cara rico e tudo mais, uma família rica que fez aquele castelo.
mas o lugar é bonito, valeu a pena o passeio ali, né? Assim, vale dizer que essa segunda parte da viagem eu estou fazendo de carro. Então, esses deslocamentos eram muito fáceis. Mas esse castelo, ele está tipo a 15, 20 minutos de Utrecht, na verdade. Então, assim, se você não está de carro, com certeza o deslocamento acaba sendo um pouquinho mais difícil. Depois disso, o caminho foi ir para Utrecht, almoçar por lá e caminhar pelo centro. Basicamente, não tinha muito tempo entre viagem e o castelo. A gente foi chegar lá no começo da tarde. Foi tempo de estacionar o carro, andar umas 3 horinhas ali pelo centro, ver a catedral, andar por algumas ruas de comércio, ao redor dos canais. Cidade muito bonitinha também, vale a pena conhecer ali. Se você está em Amsterdã, vai de trem, é 40 minutos de trem para chegar até lá. Então é super fácil e vale muito a pena conhecer se você estiver por ali. Passado isso, o que eu fiz foi voltar para Amsterdã, onde eu passei as últimas 4 noites. Então, beleza, chegando nessas últimas 4 noites, pela manhã, no dia seguinte, Museu da Anne Frank. O Museu da Anne Frank, você precisa comprar o ingresso antes. De novo, tem horário marcado. O museu é legal, a história é muito legal, mas assim, ó, muita gente dentro do lugar, então a experiência como um todo ficou um pouco comprometida. Em 2 horinhas, no máximo, você faz todo o museu. De novo, esse foi um dia que a gente teve que trabalhar de casa, então o que foi feito foi visitar o museu, andar um pouquinho pelo centro, e a parte da noite eu fui num lugar também que eu recomendo muito para todo mundo que puder ir, que é o Foodhallen, Amsterdã, que é um food truck deles, com a diferença que é coberto, que é com ar-condicionado e tudo mais, visto que as condições climáticas lá são bem diferentes. E uma curiosidade é que nesse lugar você paga quase tudo, só aceita cartão, ele não aceita dinheiro, Isso é uma curiosidade sobre a Holanda, mas vai ter outro vídeo falando sobre curiosidades, né? No dia 13, ou seja, já no penúltimo dia útil da viagem, a gente pegou o trem, na verdade, e foi para uma cidadezinha chamada Haarlem, que na verdade inspirou Haarlem lá dos Estados Unidos. Essa cidadezinha, de novo, uma cidadezinha muito bonita, tem a rua principal. Entramos na igreja lá, que tinha um pouquinho mais da história da própria igreja e da cidade. Valeu muito o passeio, comi um chocolate lá numa lojinha muito, muito gostosa. Vou colocar o nome aqui para vocês também. Na verdade, é CHCO, se eu não sei falar as outras coisas, essa menos ainda, né? Mas lá tinha uma porta da cidade muito bonitinho, tinha um moinho muito legal também para tirar foto. De novo, o clima estava super agradável. Valeu demais ter feito a viagem para lá. Nesse mesmo dia, de novo, eu tive que trabalhar e por isso não tive outras atividades além de voltar para casa lá de Haarlem. E à noite ir no Adam Lookout. O Adam Lookout, daí se você puder ir no pôr do sol, é a melhor coisa que você faz. De novo, vista panorâmica da cidade, muito legal a vista, porém eu fui à noite, então tem limitações da foto. E lá tem uma coisa super legal, que é um balanço que fica bem na beira, assim, ó. Então você sobe no balanço, dele te levanta e você fica balançando assim, para fora do prédio. Assim. Super legal. Assim, é 5 euros, dura 30 segundos, 1 minuto, sei lá, mas aquele friozinho na barriga, com aquela vista espetacular, com aquele frio, tava um vento, nossa senhora. Mas assim, valeu muito, muito o passeio, né? E daí para fechar com chave de ouro, foi o último dia útil, que foi um dia para fazer algumas cidadezinhas próximas de Amsterdã, que tem que ser feito, tá? Então tem um lugar lá que, primeira parada foi Zandsens. De novo, vou escrever aqui, não sei se eu estou falando da melhor maneira correta, da melhor maneira, provavelmente não, né? E que daí é uma região que tem alguns museuzinhos, mas na verdade é uma cidade, um pedaço da cidade, e que daí tem da cidade de Zans, e tem pessoas que moram lá, e tem algumas lojas / museus para você conhecer. Então tem coisa de queijo, tem um moinho que você pode visitar, tem algumas outras coisinhas que você pode conhecer para chegar mais perto da cultura holandesa, né? E realmente gostei muito do lugar, achei que valeu super a pena.
não tem entrada, né? Você não paga a entrada para fazer o parque. Tem um museu, que daí sim você paga. Um museu que daí conta a história, uma coisa um pouco mais densa, que eu não fiz. E tem os museuzinhos, que daí você pode pagar de 2 a 5 euros para entrar em cada um deles, né? Aí, depois disso, foi partir para uma outra cidadezinha que, assim, também apaixonante, que é a cidade de Edam, de novo, uma outra cidade que é típica do queijo, né? E essa cidade, ela tem uma feira de queijo, também chegamos num horário que a feira não estava acontecendo, um dia que não estava acontecendo, caminhar pela cidade ali, super bonitinho, ótimo, um lugar bom para comprar queijo e um ótimo lugar para comprar souvenirs também. Ficamos na cidade ali 1h30, 2, alguma coisa assim, no máximo. A última parada do dia foi ir para Volendam. Volendam é uma das principais ali, lugar que me recomendaram. Falaram, se você quer comer peixe, vai para lá. Você vai comer lá o kibbeling, que é um dos pratos típicos, que nada mais é que um peixe empanado frito, e o herring, que é a sardinha crua com cebola. São os 2 pratos típicos que lá dizem que é o melhor lugar, porque lá é onde rola a pescaria disso tudo e tal. Comi um peixe no restaurante, estava gostoso. Eu comprei o kibbeling, né? Na verdade, estava gostoso. A cidadezinha em si ali, você vai fazer um passeio de 1 hora mais ou menos. Assim. Eu fui num museu que chama Experience Volendam, que dele basicamente ele conta a história de como era a região ali, tipo 80 anos atrás, não lembro, uma coisa assim, 80, 90 anos atrás. E lá teve enchente, teve várias coisinhas e eles contam a história, mostram como era a casa e tal. A forma poderia ser melhor, apesar de ter tido algum conteúdo interessante. O negócio durou 30 minutos, custou 8,75, é dispensável, mas se você estiver por lá, tiver com tempo, eu faria. Assim, não é nada, para mim não foi um tourist trap, né? Uma pegadinha, como às vezes parece, como algumas coisas são, né? Mas talvez porque eu peguei a última do dia, e daí estava só eu e minha esposa, não tinha outras pessoas no tour, talvez a guia lá não estava já com a mesma energia e tudo mais, mas assim, para mim valeu a pena. Não tem restrições, alguns com certeza não vão gostar, assim como minha esposa não gostou, mas pode ser um bom passeio. A última tentativa, o último passeio de todos da Holanda foi tentar ver o pôr do sol em Marken. Marken é uma ilhazinha que fica em frente a Volendam. Daí eu peguei o carro e fui lá para Volendam. Na hora que chegou lá, assim, aquele vento, um frio. Sentamos num restaurante, consegui, daí tomamos um chocolate quente, beliscamos um negocinho e vi um pôr do sol muito bonito. Não deu para conhecer nada da cidade, mas que também não parecia ter muita coisa diferente de todo o resto. Dia seguinte, o voo era 10 da manhã, então não teve nada que eu pudesse compartilhar nesse lugar. Bom, aqui falei muito sobre essa viagem e agora eu vou fechar falando o que se eu tivesse esses mesmos 14 dias e não tivesse que trabalhar em nenhum desses dias, qual seria a minha recomendação? Para fazer Amsterdã, eu sugeriria por volta de 4 dias, tá? 4 dias em Amsterdã. Isso depende muito do seu ritmo, depende das coisas que você vai conhecer, mas eu basicamente fui em 4 museus, fui nas igrejas, depende de quantos museus você quer conhecer, mas 4 dias dá para você fazer absolutamente tudo das coisas principais, andar pelo Vondelpark, dá para você entrar em museus que eu não entrei, por exemplo, o Rijks Museum, que eu não entrei, talvez em 3 dias seja suficiente também. A outra coisa que dá para fazer, eu sugiro 2 dias para fazer isso, tá? Eu acabei fazendo isso em 1 dia e meio, mas eu sugiro 2 dias para fazer a região de Amsterdã. Então, visitar Haarlem, Volendam, Zandscherans, Edam, Marken, 2 dias para fazer essa volta. E você não precisa, assim, é tudo muito perto de Amsterdã. Então, talvez você nem precise mudar de hotel. Então, essa primeira semana, os primeiros 5 ou 6 dias, você consegue ficar toda na região de Amsterdã e curtir por ali. Depois, a sugestão é ir ficar 2 dias em Haia e região. Haia e região significa ficar Haia mesmo, a parte da praia, Delft, Keukenhof, se ele estiver aberto. Então, essas são as coisas e talvez dar um pulo em Gouda. Daí isso vai depender muito do tempo, né? No outro dia, região ali, ou indo para Roterdã, enfim, 1 dia para você fazer o Kinderdijk, que como eu falei,
para mim, assim, é uma das coisas imperdíveis dentro de toda passeio na Holanda. E a cidade de Gouda, se você não tiver feito antes, ela é uma opção aqui. 2 dias em Maastricht, principalmente se tiver carnaval, 2 dias vai ser excelente para você curtir lá, tipo, uma domingo e uma segunda-feira, uma segunda e uma terça. Segunda-feira, assim, domingo é o dia principal do carnaval, então se você puder o domingo, melhor. Mas 2 dias em Maastricht vai ser mais do que suficiente, dá para, inclusive, se não tiver o carnaval, conhecer algumas coisas na região, tipo castelo, você consegue ir para a Bélgica ali, que é tipo 10 minutinhos dali. Depois ir para o norte, para fazer esse norte que eu falei. Só que daí, em vez de ficar só um dia como eu fiz, daí sim ficar 2 dias. Fazer Gittenhorn com calma, conhecer, ficar ali, almoçar, jantar, andar de barquinho com mais tempo. Eu fiz o passeio de 1 hora, você pode fazer um passeio de 2 horas e pouco. Tem muito o que fazer. E ir para Groningen ou para outras cidades que tem ali no norte, depende de novo do período do ano que você tiver. E um dia em Utrecht também também é algo que eu recomendo, acho que vale a pena. Talvez 2 dias, depende de como você quiser curtir a cidade, talvez ele tenha até espaço para você ficar um pouquinho mais. Mas aqui eu já completo 14 dias, né, dentro dessas recomendações que eu falei, 14 dias para você conhecer por ali. Se você ficar um dia menos em Amsterdã, que eu falei que era 4 ou 3, talvez você possa parar em Roterdã e conhecer um pouco mais ali, ou aprofundar alguma coisa do tipo Utrecht, ou enfim, ou ir para algum lugar tipo Tilburg, que é uma outra cidade que tem carnaval, ou Eindhoven, que é uma outra cidade que estava no meu pipeline, mas que acabei não indo porque não tive tempo, né? Lá tinha uns negócios legais, tinha uma ciclovia com o negócio do Van Gogh, queria ter ido, infelizmente não deu. Mas essa seria a minha recomendação. 3 ou 4 dias em Amsterdã, região de Amsterdã, 2 dias, Haia e região, 2 dias, área de Kinderdijk e Gouda, 1 dia, Maastricht, 2 dias, o norte, 2 dias, Utrecht, 1 dia. Sendo que Utrecht também, de novo, você pode dormir em Amsterdã sem problemas. Espero que tenha ajudado, que tenha facilitado alguma coisa para você criar o seu roteiro para a Holanda. Não esquece de se inscrever aqui, dar o joinha. Tem outros vídeos e outros artigos falando sobre quanto custa viajar para a Holanda, que com certeza vai ajudar você também a planejar melhor a sua viagem. Muito obrigado por assistir. Vejo vocês na sala de embarque para a Holanda ou para qualquer lugar do mundo. Abraço.